Boa tarde, Daniela, Wagner e Felipe, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para apresentar para vocês o projeto do apartamento de vocês, conforme nós conversamos naquela tarde, né? E nas orientações das imagens, dos vídeos que tu nos encaminhaste. Então, eu vou apresentar todos os projetos e todos os ambientes, e na sequência, depois que vocês assistirem com calma, eu fico aguardando as considerações de vocês. Caso haja alguma alteração, tu pode me passar pelo WhatsApp mesmo, que eu já providencio, e caso seja exatamente isso, o projeto, então tu me dando o ok, eu já finalizo a parte do orçamento em PDF. Então, vamos lá. Começando logo pela entrada principal do apartamento, então à direita nós temos o hallzinho de entrada, que é a parte do lavabo, onde eu fiz aquele volume que ele serve como banco e para guardar os calçados, tanto nicho aberto como duas gavetinhas. Coloquei sugestivo um espelho orgânico com 3 ganchinhos para te colocar ali um casaco, uma bolsa, e na parte superior uma prateleira para te colocar uma flor, um elemento decorativo, né? Ou muitas vezes até uma bolsa mesmo, com a fita de LED embutida na parte inferior. Eu deixei esse espaço vago aqui do lado da porta do lavabo, porque senão, se ele avançasse aqui, tinha muito pouca profundidade, e se ele avançasse com essa profundidade aqui, ele avança na frente da porta e tiraria a circulação da porta do lavabo. Então, eu mantive essa distância, coloquei um elemento decorativo. Essa parede aqui é justamente para esconder a porta sequenciato, que a gente fala, que é a porta que divide a cozinha. E esse elemento é um elemento decorativo para dar uma continuidade, para dar um complemento, onde tu pode também jogar uma iluminação, caso tu tenha vontade de colocar uma iluminação nesse cantinho. Então, olhando de frente, aqui a porta sequenciato são 2 folhas em que elas ficam escondidas dentro nesse volume. Aqui é a entrada principal do apartamento. Sugestivo, então, as bolseriers e o papel de parede líquido. Olhando com a porta aberta, então, ó, tu pode ver que as 2 folhas, elas ficam aqui dentro. E aproximando, então, aqui para te ver a questão da cozinha. Aqui é uma imagem da cozinha para as 2 salas, sala de jantar e estar. Esse é o painel, então, com sobreposição de placas e frisos negativos, né, que ele fica aquele frisinho. E aqui embaixo 3 gavetões com frentes em palha indiana, tá? Sugestivo também 2 arandelas aqui slim, caso tu queira colocar mais um tipo de iluminação. Porta de passagem aberta, que dá acesso à área íntima do apartamento. Aqui na cristaleira, então, eu trabalhei ela embutida na parede, depois eu mostro na questão da planta baixa por que eu trabalhei ela assim. E aqui no fundinho eu coloquei iluminação de fita de LED, tá? É um frisinho nas 2 laterais para iluminar dentro da cristaleira. Esse elemento é um elemento decorativo, é um nicho com iluminação indireta também, só que é um nicho reduzido, não tem muita profundidade. Na parte da área íntima, como eu avancei a parede 50 centímetros para a sala, então essa porta aqui da suíte principal, eu jogo ela para a direção da sala e eu fico com esse canto onde eu pude aproveitar para fazer o oratório. Então, 2 gavetinhas suspensas com o canto arredondado e 3 prateleiras, 2 reduzidas e uma maior. Aqui eu trabalhei com painéis ripados e ao fundo, então, né, eu coloquei a fita de LED também para iluminar. Aqui eu também tô dando sugestão de colocar papel de parede líquido, certo? A cozinha, então, trabalhei ela no modo provençal. Esses frisinhos que aparecem, esses recortes, tá? Não vai na execução, tá? É só porque o projeto, no programa, esse programa, ele só tem moldura se for ou desse jeito ou aquela toda trabalhada em laca. Então, eu opto sempre por essa aqui, que ela fica mais quadradinha, tá? Então, os puxadores concha dourados da Zen e puxador ponto na parte superior. Aqui são as 2 gavetas que dá pra gente fazer nesse modelo totalmente fechada com o vidro incolor na frente, que são a fruteira, para gente colocar as frutas e os legumes. Ou a gente pode reduzir a altura dela e fazer ela reduzida com ventilação. Daí, no caso, não tem como colocar o puxador, tá? Mas a gente consegue fazer ela reduzida de altura aqui, que também é muito usual. Na parte superior, então, alguns armários eu trabalhei com o vidro canelado, que é o que tá super em alta e combina muito com esse estilo de projeto. Então, é o vidro canelado incolor. E aqui são 4 basculantes, tá? Com braço articulador.
Aqui no canto, então, porta de giro, porta-condimentos em MDF, torre de gavetas, o nicho para lavar louça e mais portinhas de giro. Do outro lado, então, eu trabalhei com o nicho para o refrigerador, a basculante, os aéreos com vidro canelado, né? E a parte inferior, então, também com moldura. A mesa, então, eu trabalhei com os pés em metalon, porque ela fica mais leve caso tu precise movimentar ela quando abre a porta para utilização, né? E aqui eu trabalhei com um módulo aberto, porque se fecha muito o ambiente e dá aquela impressão que tá diminuindo o espaço, né? Então eu deixei aberto aqui, mas aqui a gente consegue colocar um elemento em metalon estilo pé, né? Para dar mais um elemento decorativo caso vocês queiram. A porta que dá acesso à lavanderia. Só lembrando aqui, todas as portas, ó, eu fiz esse detalhe como puxador, que é a cava. Tanto essa porta que vai para a lavanderia, como essas aqui que divide a sala da cozinha, e como a da área íntima. Essa é uma imagem, então, olhando da mesa para a área de serviço. E ao inverso, da área de serviço para as salas. A funcionalidade, então. Ela ficou, como eu avancei, ó, essa parede aqui, ó, ela ficava aqui, ó, exatamente aqui. Então, eu joguei ela toda para frente aqui para diminuir o espaço da área social e aumentar o espaço da área íntima que vocês precisavam. Então, esse quarto aqui é a suíte de visitas, aqui ficou a circulação onde eu joguei a cristaleira para a área interna aqui, fiz ela embutida na parede e vim com a sapateira desse lado aqui fazendo o fechamento. E aqui nós temos o oratório, então ficou uma boa circulação, tanto na área social, ó, o piano, o acesso principal, a cozinha, a mesa, né? E essa é a sapateira, então, são duas portas de giro com as prateleiras. O próximo ambiente é a churrasqueira, então eu trabalhei com aéreo inferior com portinhas de giro e na parte inferior eu trabalhei com um gavetão, que daí tu pode guardar uma grelha, muitas vezes um espeto dentro do espaço que a gente tem aqui, tá? Olhando a parte interna, então. No próximo ambiente, o lavabo, a gente não havia conversado, mas eu tô dando uma sugestão para vocês de trabalhar com painéis ripados, com as bolserriers, que são as molduras, e espelho na parte superior e inferior com uma prateleirinha. Hoje existe lá uma outra bancada com uma pia embutida, tá? Aqui eu tô sugerindo para vocês algo um pouco mais moderno, que é uma pia esculpida no próprio mármore, tá? Espelho, painel com iluminação. E do outro lado da parede, então, questão ganho estético. Vamos para o próximo ambiente, a suíte master. Aqui fica o acesso principal, então logo no acesso principal, naquela parede que eu aumentei, eu criei a rouparia, que é esse roupeiro de duas portas. Aqui não tá dando para visualizar, mas todos eles têm moldura, tá? Aqui na tua suíte também, as frentes, todas elas com moldura. Aqui, como é rouparia, eu trabalhei só com prateleiras. E no teu roupeiro aqui, ó, eu trabalhei com puxadores, a gente pode jogar puxadores naquela outra parte também, tá? E aqui ele tem uma pequena moldurinha, ó, em volta que dá o estilo colonial. A parte interna do teu roupeiro, eu trabalhei com calceiro, cabideiro, prateleira, gaveteiro e maleiro. E a cabeceira? Cabeceira eu trabalhei com painel na parte da cama, com moldura em MDF, e aqui em cima somente as molduras, tá? Seguindo o mesmo tom, a parede é o mesmo tom do MDF. Duas mesas de cabeceira com duas gavetinhas cada, e sugestivo direto na parede, então, as arandelas como iluminação. Olhando na lateral aqui, eu trabalhei com papel de parede líquido, e o espelho seguindo o mesmo modelo da moldura da cabeceira. A circulação. Existe a possibilidade da gente colocar sapateira aqui, só que eu teria que reduzir o comprimento dela para não atrapalhar a questão aqui, né, da passagem, e nós perderíamos um pedaço aqui da questão do roupeiro, tá? Mas existe essa possibilidade também de fazer uma sapateira aqui nessa lateral. Esse seria o teu banheiro, então, com armário até o teto, uma porta superior de giro com perfil de LED embutido, como iluminação, e embaixo duas portinhas de giro com um gavetão. Aqui é uma sugestão também da gente colocar um módulo com metalon e prateleirinhas de MDF. A parte interna, então,
Essas duas laterais são fixas com iluminação e a parte central onde tem o espelho é portinha de giro. Na suíte do Felipe, então, essa aqui seria a porta de acesso e essa é a porta do banheiro. Aqui eu mudei a minha ideia inicial por causa de circulação e funcionalidade, então eu vim com essa parede aqui, trabalhei com a área de estudo, né, para ela ser uma área mais isolada, uma área de estudo. Ao fundo um espelho, então, orgânico, prateleiras para os livros, né, e uma torre com 3 gavetas. Aqui na cama não tem a possibilidade da gente fazer um outro posicionamento, por causa da circulação. A cama realmente tem que ficar embaixo, né? E aqui a gente trabalha com a estrutura, ao fundo e na cabeceira com um painel de lambril, que é um ripado mais grosso. Ao fundo aqui, para ele subir, ter acesso à parte superior com uma escada de metalon e uma estrutura interna de metal para dar sustentação para a área superior. Esses 2 volumes aqui são vazados, aqui cordas, né, fixadas e elementos decorativos. Aqui seria o roupeiro com 3 portas de giro, né, a divisão dele trabalhei com cabideiro, com calceiro, com parte de gavetas, prateleiras. Aí olhando com iluminação os nichos, né, trabalhei ao fundo das prateleiras. E aqui também nesse módulo aqui que seria a parte de brincar, então eu trabalhei também com iluminação e espelho orgânico. Olhando mais uma vista do ambiente e a funcionalidade. Se eu tivesse colocado o roupeiro aqui, eu tiraria um pouco dessa circulação, porque a cama avança, né? E nós teríamos a escrivaninha aqui também, então ficaria pouco espaço para ele ter de brincar. E assim ficou setorizado a área de estudos, que ele vai conseguir identificar bem, e a área da brincadeira e do descanso. O próximo... Aqui nós temos no quarto dele, ainda temos o banheiro dele, que é uma torre com 3 gavetas, 2 portinhas e o aéreo com 2 portas em espelho até o teto. Aqui também é sugestivo uma estrutura em metalon com prateleira em MDF. Aqui ele consegue colocar toalha, consegue colocar aqui um aromatizador também, né? Um elemento decorativo. E a parte interna. Nós temos a suíte de visitas. A suíte de visitas eu trabalhei então com a escrivaninha nessa parede, com o espelho ao fundo. Esse elemento aqui é um móvel solto, caso vocês tenham, né, queiram colocar. E aqui, como eu avancei com aquela parede 50 centímetros para a sala, nós ficamos com um buraco atrás da porta. Então aqui eu entrei com o roupeiro, que ele fica com espaço para mala, para roupa, para colocar umas roupas no cabide, e aqui para guardar livros, né, mais alguma coisa. Na escrivaninha uma torre com 3 gavetas, 2 prateleiras, e aqui, então eu fiz um modelo estilo cabeceira com iluminação. A cama hoje ela está sendo utilizada aqui, ó, como um sofazinho, né, e ela fica melhor caso precisar abrir a cama auxiliar, ó, ela não interfere na circulação, porque se caso eu colocasse a cama aqui, ou eu ia ter que jogar ela mais pro lado da porta, ou mais pro outro lado, e na hora que abrisse ia interferir na circulação. Então assim ela não interfere, e continua com uma boa circulação. O banheiro de visitas, então em cima eu trabalhei só com o espelho, né, com iluminação embutida, e embaixo com uma tulha, estilo gaveta, 2 portinhas e uma torre com 3 gavetas. Olhando a parte interna aqui do móvel, né? Então, esse seria o projeto de vocês. Qualquer dúvida ou qualquer alteração, vocês podem me mandar pelo WhatsApp mesmo, pode me mandar áudio, pode tirar dúvidas sem problema nenhum. Tem que falar rapidinho, porque senão o vídeo se estende muito, tem bastante ambientes, mas qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Fico aguardando as considerações e obrigada pela oportunidade mais uma vez.